Amados, boa noite. Vamos orar com o nosso irmão Cláudio. Amado Deus, querido Pai Celestial, Pai, nós te agradecemos, Senhor, neste momento maravilhoso, porque estamos, Senhor Deus, na tua casa de oração. Nós agradecemos a Ti, ó Pai, por essa bênção maravilhosa de estarmos reunidos mais uma vez na tua casa de oração. Obrigado, meu Deus, pelas bênçãos recebidas do Senhor durante esse dia e essa noite, meu Pai, de reunirmos aqui para aprender a tua palavra, para te adorar, Senhor Deus, porque Tu és o único que nós devemos adorar, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado, meu Deus, pelo dia, pelo trabalho, pelo alimento, pela veste, pelo calçado, pelo conforto, por todas as bênçãos que o Senhor nos concedeu. E pedimos, Senhor Deus, a Tua bênção sobre todos nós aqui estamos, para que, Senhor Deus, o Senhor é o dono desse culto, meu Pai, para nos ajudar, para nos proteger, para falar conosco, Senhor Deus, e também falar com respeito à Tua palavra, Senhor Deus, que vai ser lida, vai ser explanada pela boca do Teu servo, Senhor Deus. Nós sabemos que muitas oportunidades o Senhor tem dado a Teus servos, eles têm trazido mensagem maravilhosa através da Tua palavra. Pai, unge os Teus servos com o poder do Teu Santo Espírito e abra os nossos corações para receber a Tua mensagem, a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus que nós estamos gratos. Amém, Senhor. Amados, aqueles que puderem se colocar em pé, nós vamos cantar o hino de número 120. Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, versículos de 8 a 11.
Colossenses capítulo 3, de 8 a 11. Eu leio os pares, a igreja responde com os ímpares até o 11. Diz assim: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. E vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Amém. Vamos orar novamente. Senhor Deus, nos ajude na exposição da Tua palavra. Nos dê graça para que nós possamos ser fiéis ao apresentá-la ao Teu povo e aqueles que também nos acompanham, Deus, por meio das mídias, Pai, por meio das redes sociais, que o Senhor, em nome de Cristo Jesus, visite também essas pessoas, abençoe, fale ao coração delas também. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos dê graça para que nós possamos aqui ser, Deus, arautos do Senhor, para anunciar a Tua palavra, a verdade do Senhor. Em nome de Cristo é que oramos e agradecemos a Ti. Amém. Amados, pode se assentar. No século 20, na cidade de Denver, Colorado, nos Estados Unidos, a cidade ela se preparou para receber um famoso político, um senador. E era um senador de proa, tanto da cidade quanto também da nação. E então os moradores de Denver, repórteres, foram até esse local para que ali eles pudessem receber então esse senador. Porém, aconteceu algum imprevisto, alguma coisa, e esse senador não pôde chegar até a cidade de Denver. Mas, então ali aquele povo ficou triste, decepcionado, e 4 repórteres que estavam ali para poder recepcionar, para poder entrevistar esse senador, eles então voltaram para o hotel, na ocasião o Hotel Oxford. E eles então ali, chegando ao hotel, os 4 sentaram em volta de uma mesa e começaram a beber, e beberam, encharcaram a cara. E depois que já estavam ali bêbados e embriagados, eles resolveram então, começaram a conversar entre uns e outros e dizer assim: olha, bom, já que a nossa matéria principal não pode ser feita, então vamos aqui tentar fazer uma matéria, vamos aqui inventar um assunto, vamos aqui trazer um assunto. E eles então ali concordaram e trouxeram a seguinte matéria, que era a capa do jornal no qual eles estavam apresentando. A China anuncia a derribada de suas multisseculares muralhas. E isso foi colocado então como manchete nesse jornal. O problema é que a notícia ela chegou então até a China. E os chineses, quando leram essa mensagem, eles ficaram tomados de ira, de raiva, e então armou uma grande confusão na China, armou então uma grande confusão entre os chineses, a tal ponto que eles começaram a odiar os ocidentais. E dentre esses ocidentais, alguns eram cristãos. Eram servos de Cristo Jesus, e tudo isso por causa dessa mentira, por causa dessa conversa. E a partir daí, então, surgiu aquilo que eu e você conhecemos pela história de a Revolução dos Boxers, que aconteceu em maio de 1900. Vejam que esta revolução, ela é provocada, ela nasce
por causa de uma mentira, por causa de uma falsa notícia, e então isso traz um grande transtorno, não só para a China, mas também para os ocidentais que ali residiam. O que aconteceu depois? O que aconteceu depois é que, para tentar acalmar esses ânimos, então os Estados Unidos, a Alemanha, a França, a Inglaterra, eles se juntam como um meio ali de unir forças para que eles pudessem enviar soldados até a China, para que ali eles pudessem aplacar toda essa mentira. E eles então chegaram a Pequim, e ali em Pequim eles se armaram, se colocaram para poder defender os ocidentais. Mesmo assim, ainda foram mortos 250 ocidentais em Pequim, por causa dessa mentira. A China só vai se retratar mediante isso, ou fazer um tratado de paz 1 ano depois. E aí nós vamos perceber também que, por causa disso, isso aflorou entre os chineses a ideia da sua nacionalidade, e então isso faz com que nasce também a Revolução Comunista na China de 1949. Bom, e aqueles 4 repórteres de Denver, provavelmente eles jamais poderiam imaginar, eles jamais poderiam pensar que uma mentira que veio por meio de uma brincadeira, depois que estavam ali de cara cheia, embriagados, pudesse trazer tantos transtornos, prejuízos e tragédias tão gigantescas e de proporções tão avassaladoras, não só na China, mas também nos Estados Unidos. Amados, geralmente quando nós ouvimos isso, ou quando nós confrontamos alguém com alguma mentira, geralmente aquela pessoa que contou a mentira, ela tem por hábito de se defender dizendo assim: olha, mas quem nunca aqui falou uma mentira? Por menor que ela seja. E alguns ainda até brincam dizendo assim: quem nunca falou uma mentira, que atire a primeira pedra. Em outras palavras, trabalhando ou trazendo a ideia assim, né? Eu estou justificando com isso a minha mentira, porque você também já mentiu alguma vez na vida. E não é isso que a Bíblia vai nos ensinar. No entanto, o que Paulo diz no versículo 9 aqui de Colossenses 3, é a ideia assim: olha, não mintais uns aos outros. E esse é o assunto dessa noite, dos mandamentos que nós estamos estudando e aprendendo juntos aqui, dos mandamentos de uns aos outros. Então a ideia hoje, o mandamento de hoje é: não mintais uns aos outros. Até mesmo porque existe uma exortação de Deus por meio de Salomão, lá em Provérbios, no capítulo 6, do versículo 13 ao 19, quando vai falar de 6 coisas que aborrecem a Deus e a 7ª que abomina, e uma dessas coisas está lá, a mentira. E uma dessas coisas que Deus ali abomina a Deus é a mentira. E quando nós olhamos então para a igreja primitiva, em contrastes a essa ideia aqui de não mentir uns aos outros, nós vamos perceber que no nascedouro da igreja, lá em Atos, você vai perceber que a comunidade, ela vivia e expressava tamanho amor de uns para com os outros, a tal ponto de venderem os seus bens e distribuírem aos pobres. E então você percebe que havia uma harmonia entre a igreja, entre o povo, até que entrou a primeira mentira nesse sentido na igreja. Quando Ananias e Safira, um casal que vendeu a sua propriedade e que não tinha obrigação alguma de dar ou depositar todo o valor ou o valor aos apóstolos, eles então ali conjuminam a seguinte questão de dizer assim: vamos fazer como os outros, mas nós vamos reter parte daquilo que nós vendemos da nossa terra. Nós não vamos dar tudo. E então os dois ali entram em comum acordo, e você vai perceber que então os dois são fulminados pelo Deus Espírito Santo por causa da mentira que eles contaram, não só à igreja,
mas também, nesse sentido, ao próprio Deus Espírito Santo. Olha só, quando nós começamos a perceber essa questão, a seriedade que isso nos traz e que nos faz pensar a respeito da mentira. E o interessante é que quando você olha para Efésios, no capítulo 4, versículo 25 e 30, Paulo ele vai trabalhar a ideia de que eu e você, nós não devemos mentir uns aos outros, mas nós devemos falar a verdade. E aí no versículo 30, Paulo agora vai dizer que não só quanto a isso, mas ele diz que da minha boca e da sua boca não deve sair nenhuma palavra torpe. A palavra torpe ali no grego, naquela ocasião, se refere a peixe podre ou peixe estragado. Então, o que ele está dizendo é que da minha boca e da sua boca não deve sair nenhum peixe estragado, nenhum peixe podre. É essa a ideia. Então, e Paulo agora ele vai trabalhando isso. Mas nós podemos definir o que nós estamos estudando da seguinte forma. Definição do mandamento. Mentir ao irmão ou a alguém é contar a ele como verdadeiro aquilo que sabemos ser falso. É fazer qualquer distorção da verdade. É apresentar uma falsa imagem de nós mesmos ou de qualquer coisa com o intuito de enganar alguém. É quando nós se apresentamos de forma ou inadequada daquilo que eu e você não somos. Alguns exemplos negativos na Bíblia quanto a isso. Quando você olha lá no princípio, no livro dos começos, em Gênesis, você vai notar que o nosso pai da fé, Abraão, ele conta também uma mentira. Lá no capítulo 20, do versículo de 1 a 3, e aí se você seguir a leitura, você vai perceber que quando ele sai da sua terra e ele vai para uma outra terra, você vai notar que ele mente para o rei a respeito da sua esposa, dizendo que Sara era sua irmã. E por causa disso, então, o rei manda tomar a Sara, e ele quase comete ali um adultério. Isso só não acontece porque Deus em sonho fala com o rei Abimeleque, e ele então vai, conversa com Abraão, e a história é resolvida a partir dali. Porém, você vai notar que o mesmo filho de Abraão, agora o filho de Abraão, Isaque, também cai na mesma mentira. Diante de um rei filisteu, chamado também Abimeleque, você vai notar que ele conta a mesma mentira nesse sentido. Nós não cremos na ideia de maldição hereditária, mas você vai notar aqui a questão da repetição dos erros. Porque agora, Jacó, neto de Abraão, ele também é um rapaz que fala algumas mentiras. E o seu próprio nome carrega essa ideia de mentiroso, de enganador e coisas assim. Porém, você vai notar que isso só é quebrado, essa repetição de erros só é quebrada em José. Até então aí você nota que essas gerações, elas acabaram fazendo e passando esse erro a outros. Tamanha seriedade que a Bíblia trata a respeito disso. Se você olhar, tem uma outra situação, depois ali que Davi, ele luta contra o gigante Golias, e uma das promessas do rei Saul era que aquele que vencesse iria casar com uma de suas filhas. E o rei Saul, então, ele promete a Davi a sua filha Merabe, porém, quando chega ao momento de Davi receber a filha de Saul, o rei Saul dá a sua filha para Adriel, para um outro homem. O rei Saul, então, mente para Davi quanto a isso. Ele não cumpre com a sua palavra e ele acaba, então, contando mentira. Quando nós olhamos para isso, nós podemos ainda perceber lá em Mateus capítulo 26, depois que Jesus é preso, e aí então você vai notar que Pedro fica assistindo tudo de longe, é o que a Bíblia diz, e você vai notar então que Pedro ali por 3 vezes, ele não só nega, ele mente a respeito de não conhecer a pessoa de Cristo Jesus. E ele sai praguejando, dizendo, eu não conheço esse homem.
até que o galo cante. E aí, então, aquilo que Jesus falou a respeito, né, de Pedro, de que ele ia negar a Jesus por 3 vezes, até que o galo cantasse. Olha só, Pedro mentiu, dizendo que não conhecia o Senhor. Dizendo que ele não tinha andado com o Senhor Jesus. Mas vamos agora para alguns exemplos positivos, que a Bíblia também diz. Paulo, escrevendo aos crentes da Galácia, no capítulo 1, versículo 20, ele diz o seguinte: ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico, que não minto. Paulo está dizendo assim, o que eu estou falando para vocês, eu estou falando é a verdade. Quando você vai para Tiago, no capítulo 5, versículo 12, Tiago, ele diz para mim e para você assim, olha, acima de tudo, meus irmãos, quando vocês prometerem alguma coisa, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por nada mais, digam somente sim, quando for sim, e não, quando for não, para que Deus não os condene. Vamos aqui passar a respeito de alguns tipos comuns de mentira. Segundo a palavra de Deus, em Mateus 5:11, Provérbios 6:19, falsas acusações contra o próximo. Atos 5, 3 e 4, que nós já citamos aqui, mentirinhas ou mentirolas. Provérbios 36, enfeitar ou exagerar a verdade, quando nós afloramos demais. Provérbios 25, 14, gabar-se, elogiar de coisas que realmente não fez. Provérbios 17, 15, 24, 12, racionalizar ou desculpar o pecado, quer da gente ou quer do próximo. Provérbios 17, 15, diminuir ou subestimar o caráter ou as ações do próximo. Provérbios 26, 18 a 19, brincadeiras e trotes que enganam e prejudicam o próximo. Eclesiastes 5, 4 a 6 e Tiago 5, 12, deixar de cumprir promessa feita a Deus ou ao próximo. Olha só, essas são alguns tipos de mentira que eu e você encontramos na Bíblia. Eu e você encontramos na Bíblia. Mas qual é a relação de Deus e a mentira? Você vai perceber, e a Bíblia nos ensina isso, que por natureza a Bíblia mostra que Deus ele é verdadeiro. Porque a Bíblia diz e afirma categoricamente em Hebreus que Deus não pode mentir. Deus não pode mentir. E Jesus falando sobre isso, lá em João 14,6, ele diz que ele é a verdade. Ele é a verdade. Então, nós com isso vamos aprender que Deus ele abomina a mentira. A respeito daquilo que a Bíblia diz da nossa conversão, da regeneração, de um lavar, de um renovar do Espírito Santo em nós, do novo nascimento, a Bíblia diz que Deus fez habitar em mim e em você o Espírito da verdade. E diz que quando Ele vier, Ele vai nos instruir a toda essa verdade. Olha só, eu e você temos dentro de nós o Espírito da verdade. Nós não podemos, então, mentir. Conta-se a história, e quando eu ouvi, aqueles que contaram a história, contaram como verdade. Tá? Então, assim, quando eu ouvi e contaram como verdade. Disseram que havia um pastor numa cidade muito conceituado, casado com 2 filhos, porém ele sofreu de hérnia e ele precisou fazer uma cirurgia urgente, porque ela estava para estourar. E diz então que quando ele vai e faz essa cirurgia, havia uma enfermeira que se sentia apaixonada por esse pastor, atraída por esse pastor, e ela fez parte da equipe na qual então fizeram a cirurgia no pastor. E esse pastor ele tinha uma cicatriz bem perto, né, dos seus órgãos genitais. E quem sabia dessa cicatriz era somente a sua esposa, mais ninguém.
E então, depois que essa enfermeira participou de toda a cirurgia que foi realizada no pastor, essa enfermeira, ela saiu e ela foi à casa do pastor falar com a sua esposa, e ela chegou lá e disse assim: eu estou tendo um caso com o seu esposo. E a esposa do pastor falou assim: não, eu não acredito nisso, isso não é verdade. Ela falou: sim, eu vou te detalhar. Ele tem uma cicatriz perto dos seus órgãos genitais. E aquilo trouxe uma grande indagação para aquela mulher, quando ela ouviu a respeito disso, porque quem sabia disso era somente ela. E então, depois que o seu esposo se recuperou da cirurgia, essa mulher então chegou até o seu esposo e falou assim: olha, eu quero o divórcio, eu quero a separação, porque você está tendo um caso com a enfermeira da cidade. E ali então, aquela mulher separou, chamaram os pastores da região para conversar com esse pastor, e diz que foram tratar do assunto. Porém, ele explicou toda a história. Mesmo depois de explicar, não acreditaram nele, e então assim o despojaram do ministério. E diz que esse pastor comprou uma chácara e foi morar num lugar isolado da cidade, e ele não teve mais contato com as pessoas, ele procurou viver isoladamente das pessoas. Porém, essa enfermeira, depois de passado um bom tempo, diz que ela foi acometida de uma doença, de câncer, e quando ela estava já no seu estágio final, ela pediu então para chamar esses pastores da região, para poder então confessar a eles o seu pecado. E diz então que essa mulher confessou a esses pastores o seu pecado, de que de fato ela tinha visto a cicatriz dele, mas porque ela fez parte da equipe médica que fizeram a cirurgia. E diz então que esses pastores agora ficaram assim: como nós vamos retratar essa situação? Porque a esposa já tinha casado, já estava morando com um outro homem. E diz então que esses pastores se juntaram ali, foram até essa chácara do outro pastor, chegaram lá, se apresentaram, conversaram com ele, se desculparam, pediram perdão e falaram para ele assim: olha, nós queremos também retornar ao ministério que você tinha em suas mãos. Esse pastor olhou, agradeceu, mas ele disse assim: vocês vão devolver a minha esposa e os meus 2 filhos também? Diz que eles olharam um para o outro e disseram: isso não nos compete mais. Então, obrigado. Eu também não aceito o ministério. Por causa de uma mentira, destruiu toda uma família e destruiu o ministério. Às vezes nós não pensamos na consequência que ela pode causar. Às vezes nós não pensamos no mal que ela pode trazer. Mas ela causa tudo isso. Infelizmente. Infelizmente. Amados, então o mandamento aqui, ele diz: não mintam uns aos outros. E Paulo aqui em Colossenses, ele nos apresenta isso, e ele fala, entre esse mandamento, ele fala de algo novo também, que acontece comigo e com você. No versículo 10 ele diz assim: o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Ele está dizendo que aquele que nasceu em Cristo Jesus, ele está sendo renovado, né? É algo novo que está dentro dele agora, para que ele possa parecer com a imagem do seu Criador. E aí, quando nós olhamos para isso, a imagem do nosso Criador é a verdade. Porque ele é da verdade. E nele a Bíblia diz que não reside nenhuma mentira.
Quando nós olhamos para isso, isso é tão fantástico, porque assim, a Bíblia só traz a Satanás uma paternidade, quando diz que ele é o pai da mentira. Tirando isso, você não vê na Bíblia toda mais nada a respeito disso, dizendo que Satanás é pai de alguma coisa, a não ser da mentira. Satanás não tem nenhum outro tipo de paternidade daquilo que a Bíblia nos indica e nos diz que não seja mentira. Que não seja mentira. Porque ele é mentiroso e a Bíblia diz que desde o princípio nele não houve a verdade. Amados, eu gostaria de pensar com vocês aqui a ideia da seguinte forma. Paulo aqui, ele está trabalhando, se você observar, do começo do capítulo 3, do 1 até onde nós estamos lendo aqui ao 11, a respeito de alguns pecados. Alguns pecados sociais, às vezes até mesmo alguns pecados ligados ao temperamento, como no versículo 8 aqui do capítulo 3. Mas você vai notar que Paulo também, no versículo 9, agora ele vai falar do pecado, mas do pecado da língua, disso que nós estamos conversando aqui a respeito de não mentir uns aos outros. De não mentir uns aos outros. Então agora Paulo ele vai fazendo aqui para nós um novo catálogo nesse sentido, que consiste a ideia do pecado aqui da língua. E Paulo ele vai mencionar aqui, nesse texto, no versículo 9, 3 pecados aqui: o da maledicência, o da linguagem obscena e da mentira. E todos esses são termos que descrevem o uso indevido, o uso impróprio da língua. É isso que ele está tratando aqui, é isso que ele está mencionando aqui. E quando nós olhamos essa ideia no grego aqui, o termo grego para maledicência aqui é blasfêmia. Não é aquela mesma ideia de blasfêmia que Jesus fala que é o pecado sem perdão, de blasfêmia contra o Espírito Santo, que é você atribuir a Satanás uma obra feita pelo Deus Espírito Santo. Mas ele está falando aqui dessa blasfêmia no sentido de quando eu e você difamamos o caráter humano, ou difamamos alguém, difamamos o nosso próximo, o nosso irmão. É disso que Paulo está trabalhando nesse sentido. E essa ideia vem como uma maldição aqui dirigida contra o próprio Deus. Quando nós blasfemamos, falamos mal do nosso irmão, do nosso próximo. Compreendido que blasfêmia aqui, eu me fiz entendido, é falar mal uns dos outros, é mentir uns aos outros, nesse sentido. Já a linguagem obscena é uma expressão que só aparece aqui em todo o Novo Testamento. E ela sugere uma linguagem abusiva e grosseira. Olha só, uma linguagem abusiva e grosseira. Cheia de arrogância, de prepotência. É como aquela expressão que usamos assim, eu resolvo no bico da botina. De uma forma grosseira, abusiva. Encharcada de maldade. É isso que Paulo está aqui nos mostrando. Então, e isso aqui significa ter a boca suja e refere-se a todo tipo de palavra torpe, de comunicação vulgar e de humor de baixo calão. Quando Paulo menciona que a palavra mentira, de não mentir uns aos outros, é o falseamento a respeito ou contra a verdade. Quando um cristão mente, ele está cooperando e aliando-se ao pai da mentira, a Satanás. Quando esse mesmo, além de tudo, ele espalha contenda entre os irmãos, é aquele pecado que abomina a alma do próprio Deus. Russell Shedd, um comentarista da Bíblia, ele alerta dizendo assim: as críticas aos nossos irmãos devem ser de tal modo dominadas pelo amor, que sempre expressem o desejo de encorajar esse irmão, e nunca a intenção de destruir maliciosamente o meu irmão. Não deve ter essa
intenção, é isso que Russell Shedd diz. Então, em outras palavras, tudo isso nós poderíamos resumir assim: cuidado com fofocas e os comentários desnecessários que, ao invés de encorajar e abençoar, acabam amaldiçoando e desanimando as pessoas, trazendo um desânimo. João Crisóstomo, um famoso pai da igreja, chamado também e conhecido como Boca de Ouro, ele afirmou o seguinte: olha, a igreja, ela é o corpo de Cristo. E isso nós não temos dúvida, isso é muito claro. E diz que nós somos, então, membros desse corpo. A partir, então, desse fato, ele me chama a atenção e a sua atenção para que nós pudéssemos criar a seguinte imagem. Imagine você, que você, de repente, está aí andando, caminhando, e, de repente, os seus olhos veem uma víbora, uma serpente, uma cobra armada a ponto para dar o bote em você. Ele diz assim: que pessoa sã, em sã consciência, vê a cobra e resolve colocar o dedão do pé bem na boca dessa víbora, para que ela possa mordê-lo e destinar o seu veneno? Quem diz que em sã consciência vai fazer isso? Então, João Crisóstomo, ele diz o seguinte: quando nós mentimos uns aos outros, nós estamos fazendo a mesma coisa. Pesado isso. Ele diz que quando nós mentimos, nós estamos fazendo a mesma coisa, colocando o pé na boca da víbora, para que ela possa destinar o seu veneno. Porque ele diz o seguinte: olha, nós estamos, nesse sentido, então, agredindo, ferindo, machucando e trazendo prejuízo para nós mesmos e também para o corpo de Cristo. Porque ele diz que nós somos membros desse corpo. Quando o seu irmão, ele é atingido, eu e você também somos, porque é o que a Bíblia diz. Quando ele é atingido, eu e você também somos. É a mesma história lá do casamento. Diz que quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Em outras palavras, quem fere a sua esposa, a si mesmo está se ferindo. É a mesma ideia que ele está trabalhando aqui. Notem vocês, então, que a partir de agora, do versículo 10, Paulo ele vai trazer algumas evidências, e aí nós vamos entrar nessa ideia das implicações quanto a isso, a respeito daquele que, de fato, passou por uma conversão e fez morrer esses pecados, e fez morrer o velho homem. Olha só, quando você vai para 2 Coríntios 5,17, diz que quem está em Cristo Jesus é nova criatura. As coisas velhas, antigas, já passaram e tudo se fez novo. Se fez novo. E em Efésios 4:25, Paulo ele diz que, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, que Jesus é a testemunha fiel. A Bíblia diz que, lá em Atos 1:8, Jesus passando o bastão para a igreja, para os seus discípulos, ele diz que nós somos testemunhas dele. Nós somos, olha só, Jesus é a testemunha fiel e nós somos agora as testemunhas de Jesus, dessa testemunha fiel. Por implicação, isso quer dizer que eu e você devemos ser verdadeiros, fiel. É isso que quer nos ensinar dentro dessa ideia. Por exemplo, Paulo, quando ele escreve ao seu filho Timóteo na fé, lá no capítulo 3, versículo 8, da sua primeira carta a Timóteo, ele escreve ali trabalhando como deveriam ser os oficiais da igreja,
e ele diz que os diáconos, e nós sabemos que não é só para os diáconos, é para nós também, nós devemos ser homens de palavra, homens da verdade. Porque isso é para mim e para você também, que nasceu novamente em Cristo Jesus. O que nós podemos trazer de implicação desse mandamento de não mentir uns aos outros para o nosso dia a dia? O que nós podemos trazer? Olha só, a ideia aqui de que não devemos mentir uns aos outros, uma das implicações é: os cristãos devem ser sinceros e abertos em todos os seus contatos sociais. Quando eu estou dizendo aqui aberto, não estou dizendo que você tem que falar do seu problema, da sua vida, para qualquer pessoa, nada disso. Mas a ideia é, nós precisamos falar a verdade. É isso. Claro que assim, né, teve um programa chamado O Super Sincero, que assim, ele não tinha papa na língua e, independente se ia machucar o outro ou não, ele acabava, né, falando de coisas que machucava as pessoas por causa da sua forma de falar. Não estou dizendo que você não deva falar a verdade, mas assim, né, tenha um cuidado, um trato para que na hora que você for falar, né, você não cause mais prejuízo do que a pessoa já está sofrendo quanto a isso. Então, a primeira ideia aqui é essa, de que nós devemos ser abertos quanto a isso. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer lá em Efésios 6 que dentro da nossa batalha espiritual, nós devemos nos revestir da armadura de Deus. E dentre essa armadura, nós vamos encontrar ali o cinto da verdade. Nós devemos então, né, nos vestir desse cinto da verdade, dessa palavra que é a verdade, desse próprio Deus que é a verdade. Para que nós possamos então, nesse sentido, né, aí poder enfrentar a mentira. E principalmente no mundo em que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E essa ideia do cinto aqui, ele traz duas conclusões. Quem não se apega à verdade não é protegido pela armadura de Deus. Quem estiver protegendo a sua reputação pela mentira, ficará tristemente desprotegido diante do inimigo das nossas almas, diante de Satanás. Uma segunda coisa que nós podemos aplicar aqui é a seguinte: para o bom funcionamento do corpo de Cristo, é essencial que os membros sejam honestos e confiáveis. Qualquer forma de engano prejudicará esse ministério mútuo da igreja e esse ministério mútuo também aqui do que nós estamos aprendendo dos mandamentos de uns aos outros. De uns aos outros. Olha só, quando você vai aí no versículo, deixa eu só voltar aqui, versículo 10, e vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, a ideia aqui é a seguinte: porque o velho homem agora morreu, quem que precisa tomar as rédeas? O novo homem, aquele que nasceu em Cristo Jesus. Então o novo homem, ele precisa assumir o controle. Mas ele precisa assumir esse controle quando? Agora. E ele precisa assumir o controle, né, desse barco, porque ele não pode ficar à deriva. Ele precisa assumir o controle dessa nave, porque ela não pode ficar sem piloto. Porque se o outro morreu, se o velho morreu, agora o novo tem que guiar essa nave, tem que dirigir essa nave, tem que conduzir essa nave, tem que conduzir esse corpo. É isso que Paulo aqui está nos ofertando nesse sentido, é isso que ele está mostrando, ensinando para os crentes aqui de Colossos. Ele está mostrando assim: olha, vocês precisam agora, né, já que o velho homem morreu, o novo homem precisa conduzir a vida de vocês. Precisa nos dirigir, assumir o controle. E aí Paulo vai mostrar algo aqui, uma figura interessante. Ele diz que esse novo homem, ele é renovado. Renovado. Não é aquela ideia assim: aconteceu uma vez e não pode acontecer de novo. Pelo contrário, ele diz que esse homem tem que ser renovado. Ele é renovado a cada dia.
Olha só que fantástico. Em outras palavras, esse novo homem nunca vai ficar velho e nunca vai ficar gasto, porque sempre vai poder ser renovado. É isso que Paulo aqui está nos trazendo à mente nesse sentido. E essa renovação, nós podemos aqui aprender duas coisas com ela. Primeiro, a ideia dessa renovação, ela acontece por meio do conhecimento. Se você olhar aí, o versículo 10 diz assim, que se refaz para o pleno conhecimento. Obviamente, Paulo está dando aqui mais uma cutucada nos gnósticos que havia também nessa região, porque os gnósticos, eles estavam ensinando aqui que você se renova pela gnose, por aquilo que nós já temos aprendido no domingo aqui, pelo conhecimento. Tá? Então, ele estava mostrando isso. Mas o conhecimento que os gnósticos estavam ensinando era um conhecimento, como nós aprendemos no domingo, esotérico, um conhecimento místico. Paulo diz, olha, não é desse tipo de conhecimento que eu estou falando. Não é isso que eu estou trazendo a vocês. Mas esse, que eu estou trazendo aqui, conhecimento que renova, ele se renova pelo pleno conhecimento de Cristo Jesus, pelo pleno conhecimento de Deus. Amados, é por isso que tem alguns autores cristãos e tem uma preocupação em escrever e falar sobre o assunto. J.I. Parker, ele escreveu um livro chamado Conhecimento de Deus. E de certa forma, ele fez um resumo ali bem sucinto dessa ideia de como eu e você podemos conhecer mais da pessoa de Deus, mais desse Deus. E ele vai casar isso tudo com aquela ideia lá em Oséias, no capítulo 6, versículo 3, quando o profeta ali, por meio de Deus, ele diz da seguinte forma, que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. É como se ele estivesse dizendo assim, ninguém sobre essa terra vai chegar a um pleno conhecimento de Deus, no sentido assim de dizer, eu estou tão abastado de Deus que eu não preciso conhecer mais. Ninguém. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu e você somos finitos. E olha só, isso é tão fantástico, porque nem lá no céu, eu e você podemos gozar dessa expressão de dizer assim, agora que eu estou aqui no céu, eu conheço a Deus na sua plenitude. Não, porque nós lá vamos continuar aprendendo de Deus. Isso é fantástico. E é isso que Paulo está aqui contrastando nessa ideia de nós não mentirmos, e ele vai dizer assim, por quê? Porque nós devemos então ser cheio desse pleno conhecimento da pessoa de Cristo Jesus. É isso que ele vai trabalhando aqui. Obviamente que quando Paulo escreve essa ideia de conhecimento aqui, ele não está pensando num conhecimento teórico. Embora o conhecimento teórico é a base para o conhecimento experimental. Com isso, nós não estamos negando que não deva haver o conhecimento teórico. Não é nada disso. Alguns até usam um texto bíblico fora de contexto para dizer assim, que a letra mata e o espírito vivifica, dizendo assim, eu não preciso ter conhecimento, só eu devorar, viver de uma forma mística. Não estou falando nada disso, amado. E não é isso que Paulo também está dizendo. O que ele está mostrando para mim e para você nessa ideia contra a mentira, para que nós falemos a verdade, nós precisamos ser pleno do conhecimento de Deus. E isso quer dizer que eu e você, nesse pleno conhecimento de Deus, nós nunca vamos esgotar Deus, porque não tem como, porque Deus é infinito. Porque assim, às vezes algumas pessoas vão para o seminário, e eles vão para o seminário com aquela ideia assim, nós agora vamos dissecar Deus, nós vamos, não vai coisa alguma, mano, não vamos. Mas nós precisamos compreender assim, o conhecimento teórico, ele é importante, ele é necessário. Quando você estuda a reforma, os próprios reformadores ensinaram isso. No entanto, para onde abria uma igreja, abria-se também uma escola, porque eles entendiam isso, que o povo cristão deveria ser um povo de pleno conhecimento. Não quer dizer que deveria ser os melhores, nada disso, mas deveria ter conhecimento, ser versátil. É isso, é essa a ideia. E é isso que Paulo também está aqui trazendo, ao contrário daquilo que os gnósticos ensinavam. Que, olha, se vivermos uma vida mística já está suficiente. Não é nada disso. E por isso, então, que nós não concordamos de maneira alguma com aqueles que dizem
o seguinte: vamos jogar fora o conhecimento teórico, vamos jogar fora o conhecimento informativo. Infelizmente, teve um grupo de crentes no século XVII chamado pietista que fizeram isso. Começaram a trabalhar a ideia de ignorar o conhecimento e buscar simplesmente, umas experiências com Deus, sem ter um conhecimento do próprio Deus quanto a isso. Finalmente, então, uma segunda coisa que nos ensina aqui para a gente concluir o assunto a respeito do versículo 10 é: por meio da transformação à imagem de Cristo pelo pleno conhecimento, que se refaz, olha só o versículo 10, para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, Paulo aqui agora, ele está mostrando para mim e para você que eu e você fomos criados à imagem desse Deus. É isso que ele está ensinando. Logo, ele está mostrando também que Deus criou você à imagem e à semelhança dele. Porque eu e você somos a imagem e a semelhança desse Deus que nos criou. Porém, o pecado, ele fez o quê? Deformou essa imagem, mas na redenção, essa imagem ela foi novamente agora restaurada por meio de Cristo Jesus. Ou está sendo restaurada por meio de Cristo Jesus. Mesmo na queda, uma coisa que tem que ficar claro na nossa mente é que eu e você, nós não perdemos a imagem, a completa imagem de Deus. Nós não perdemos isso, mesmo na queda. Porque se nós tivéssemos perdido, eu e você seríamos aí, de repente, um monstro, um animal, e não um ser humano. É por isso, então, que eu não concordo, é uma opinião minha, com a teoria de que eu e você somos animais racionais. A Bíblia não diz que Deus é animal. A Bíblia diz e ensina que nós temos a imagem e semelhança de Deus, e essa imagem, ela é expressa em Cristo Jesus. Não tem nada a ver com animal. Então, pelo menos, na minha concepção, eu não sou um animal racional. Eu sou imagem e semelhança de Deus. E eu quero crer, e que você também é essa imagem, essa semelhança de Deus também, nesse sentido. Bom, pense comigo então, para a gente concluir o assunto aqui. Esse homem caído, que carrega a imagem de Deus, a imagem de Deus está nele, mas não dá para ver de uma forma nítida, por causa do pecado, porque foi manchado pelo pecado. Imaginou aí quando você já saiu nessas noites enluarada, aonde você então de repente se depara com um rio de águas cristalinas, e ali naquele rio você até para, porque a cena é muito bonita, e você vê o reflexo da lua naquela água, e você fica até admirando por um momento aquela beleza da criação de Deus, refletida ali naquela água, naquelas águas cristalinas. Mas imagine aí, você sai no outro dia, para que você possa então vislumbrar essa cena novamente, mas quando você chega, essas águas cristalinas, elas estão turvas, e você tenta olhar, e você não consegue ali ver o reflexo da lua. Mas a lua existe, e ela está ali. Porém, você não consegue ver o reflexo porque as águas estão turvas. Foi isso que aconteceu comigo e com você, por causa do pecado. É como se eu e você tivéssemos ficado turvos. É como se nós fôssemos toldados. E então agora, por causa disso, existe uma dificuldade de nós refletirmos essa imagem e semelhança de Deus. Mas quando Cristo Jesus vem, essa imagem e nos salva, essa imagem ela está sendo restaurada novamente na pessoa de Cristo Jesus. E é por isso que Paulo diz que eu e você então, agora nós precisamos buscar essa ideia de sermos renovados e também buscarmos um pleno conhecimento de Cristo Jesus. Amados, com isso então, eu e você precisamos chegar à seguinte conclusão: não existe mentirinha e nem mentirão. Tudo aquilo que se trata nesse sentido
para Deus é mentira e é pecado, e não condiz com o caráter de Deus, que é da verdade. Se você pudesse medir sua vida, qual o nível de verdade que ela se encontra? Ou qual o nível da mentira que se encontra na minha vida e na sua vida? Existe alguma atitude que você poderia tomar imediatamente para sanar as mentiras na sua vida e também na minha vida? A quem você tem mentido? A quem? Amados, essa é a ideia do assunto de hoje, de não mentirmos uns aos outros. Assim, a gente vai percebendo que esses assuntos, eles vão mexendo com a nossa estrutura. Porque às vezes são coisas que nós lemos na palavra, mas sem darmos a devida atenção ou pararmos para estudar com a devida atenção. E quando a gente vai ouvindo sobre esse assunto, isso vai assim, mexendo conosco, porque vai trazendo a nós umas coisas no sentido assim, eu preciso ter uma outra postura, eu preciso melhorar, eu preciso buscar algo que vai agradar a Deus. Então assim, isso vai mexendo com a gente, e isso, graças a Deus, que tem nos incomodado. Porque quando nós começamos a conversar e a ouvir uns aos outros a respeito desses assuntos, alguns até chegam a dizer assim, nossa, mas o assunto hoje, né, foi pesado. O assunto hoje mexeu com a gente. O assunto hoje assim, trouxe algo para fazer com que nós possamos sair daqui melhor. E graças a Deus. Porque se isso não tivesse acontecendo, aí nós poderíamos, de repente, olhar e falar assim, nem a verdade está mexendo tanto assim conosco. Mas graças a Deus que tem mexido, amados. E isso é bom. Porque isso nos ajuda a nos esforçarmos nessa ideia de uns aos outros, de entender assim, eu dependo do meu irmão. E meu irmão também precisa de mim. E nós então podemos falar assim, olha, essa é a área que eu tenho tido dificuldade. Ora por mim, me ajude, para que eu possa melhorar, para que eu possa caminhar e agradar a Deus e agradar também, com a forma de viver também aos meus irmãos. Que Deus nos ajude, amados. Que Deus nos dê graça. Amém? Vamos orar? Gostaria de convidar o Evanei. Chega aqui, querido, para orar. Vem, fazendo favor. Oremos. Querido Pai, agradecemos a Ti, Senhor, neste momento, Pai, por esse estudo que tivemos da Tua Palavra, Deus. Pai, neste momento, Pai, eu peço que o Senhor nos ensina, Pai, a não ser somente ouvintes da Tua Palavra, mas sim cumpridores da Tua Palavra, Deus. Que essas palavras que ouvimos hoje, Pai, venham estar em nossos corações, Senhor, para nós não pecarmos contra Ti, Senhor. Que a cada dia, Senhor, nós vemos, Pai, a examinar a Tua Palavra, Senhor, porque nelas contém a vida eterna, Senhor. Pai, te pedimos, Pai, que o Senhor nos guia, que o Senhor nos guarde a cada dia, Senhor. Que Teu Espírito Santo, Pai, possa nos conduzir em toda a verdade, Senhor. Pai, essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Amados, há alguma pergunta sobre o assunto? Não mintais uns aos outros? Alguma coisa que de repente eu deixei no ar e não ficou claro? Não? Que Deus assim os abençoe, que dê um restante de semana